Saudações em Cristo Jesus aí a todos os nossos amigos aí no Facebook, nossos seguidores, parentes, amigos, vizinhos, né? Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração. Vejam só que maravilha, né? Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Alguém que falou para mim pouco tempo atrás, aí, coisa de uns 2 meses atrás, que não era possível ler a Bíblia toda, porque a Bíblia é muito grande, não sei o que, tem que deixar para os homens sábios. Eis aí, hoje é o 38º dia, 38 dias de leitura da Palavra de Deus. Nós falhamos 2 dias, tem 40 dias é que nós começamos a ler a Bíblia Sagrada e vejam só que maravilha. Nós já lemos mais da metade do Novo Testamento. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Os evangelhos. Aqui. Ou seja, mais da metade do Novo Testamento em 40 dias, 38 dias de leitura. 38 dias de leitura. Para a glória de Deus. É possível, sim, ler a Palavra de Deus, meditar nela todos os dias. E olha que nós não estamos correndo. Nós estamos lendo aqui 3 capítulos por dia. Vem para cá, eu quero convidar você que está chegando agora no Facebook, né? Você católico, espírita, livre pensador, você que é um estudioso da Palavra de Deus, você que tem curiosidade de saber o que está escrito na Bíblia, mas você não consegue parar para ler sozinho a Palavra de Deus, vem para cá, porque nós estamos no meio de um projeto de leitura da Bíblia Sagrada. E nós vamos cumprir esse projeto. Nós começamos aqui, ó, no Novo Testamento, que é uma leitura mais contemporânea. Quando nós terminarmos lá em Apocalipse, nós vamos voltar lá no Novo Testamento, vamos começar a ler no livro de Gênesis. Toda a Bíblia, até onde o Senhor nosso Deus nos permitir. Certo? Venha ler a Bíblia conosco. Coloca um dicionário do lado para você tirar as dúvidas que você tiver sobre uma palavrinha ou outra que você não sabe. Não é vergonha não saber. Ninguém nasce sabendo. Eu também não sei de tudo. Né? Mas assim, eu já li o Velho Testamento umas 2, caminhando já para a 3ª leitura do Velho Testamento. E o Novo Testamento eu já li mais de 3 vezes, caminhando talvez para a 4ª, 5ª leitura do Novo Testamento. Então é importante nós lermos a Bíblia. Por quê, irmão Gilson? Para nós não ficar apegado em senso comum. O que é senso comum? Senso comum é aquela palavra óbvia que todo mundo fala, porque todo mundo acha certo, todo mundo acha bonito, mas são obviedades. Obviedades. O que é uma obviedade? É uma coisa que está na cara. Os grandes líderes do mundo fazem isso. Políticos, reis, eles falam obviedades, porque a massa humana concorda e bate palma, mas é uma coisa óbvia, está na cara, não tem necessidade de dizer. Tá? Então, para que nós fujamos das obviedades e para que nós fujamos do senso comum. Senso comum é aquilo que todo mundo diz, mas ninguém sabe onde é que está escrito. Quem foi que falou, quem foi. Então, para a gente fugir da mentira, do maligno, porque no senso comum e nas obviedades também residem
as mentiras e as sutilezas de Satanás. Nós vamos aprender tudo isso aqui na palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus não é enganado pelo maligno, não. Vem para cá ler a Bíblia conosco, nesse projeto maravilhoso. Não tem pregação, nós não estamos pregando, somente a leitura da Santa Palavra de Deus. Você vai falar com Deus na sua casa: Senhor, me instrui, me ensina a Tua Palavra. E Jesus vai te ensinar, porque Ele é o maior interessado em que você conheça o que está escrito aqui. Amém? Então vamos ler. Nós vamos começar a leitura pela epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Olha que maravilha, já chegamos aos Romanos. Capítulo 1. Como nós temos feito, nós vamos ler 3 capítulos. Talvez 4, porque está tão pequenininho aqui os Romanos, são 2 páginas. Vamos ver aqui até onde o Senhor vai nos permitir. Certo? Vamos ler a palavra de Deus. Prefácio e saudação. Romanos capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A fé dos romanos, Paulo anela vê-los, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em tudo o mundo Versículo 8 novamente. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. A justiça pela fé, o assunto da epístola, versículo 16.
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A idolatria e depravação dos gentios. Prestem muita atenção nessa parte do texto. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do varão. Versículo 26 novamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos,
sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Capítulo 2. A impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Capítulo 2, verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga aos que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a dureza, versículo 5, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, versículo 7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Os judeus são inexcusáveis à verdadeira circuncisão. Eis que tu, versículo 17, né? Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes,
sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia! O privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade aniquilará, versículo 3 novamente. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Todos os homens estão debaixo do pecado. Versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei. Versículo 19 novamente. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou ler novamente, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Vamos ler o capítulo 4 também. Muito bonita passagem. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz, versículo 3, pois que diz a Escritura. Versículo 3 novamente. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus,
e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Até aqui, graças a Deus,
Essa é uma das cartas mais lindas que o apóstolo Paulo escreveu, né? Tem muita bênção, muita coisa maravilhosa aqui para nós aprendermos. Meditem, assistam esse vídeo várias vezes, aprendam, entendam o que está escrito aqui na palavra de Deus. E vocês serão muito felizes, muito bem-aventurados no feito de vocês. Vamos agradecer, Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti pertence a honra e a glória, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Israel. A Ti pertence a glória e o louvor e a majestade, ó Deus, nas alturas de eternidade e eternidade, Senhor. Eu te agradeço pela Tua palavra que foi lida. Te agradeço, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está assistindo conosco esse vídeo. E aqueles que também irão assistir, ó Deus, a leitura da Tua santa palavra. Que Tu possas fazer, ó Deus, esta palavra poderosa repousar no coração de cada pessoa que de bom grado, meu Deus, abriu o seu coração para entender essa palavra, que ela possa germinar, crescer e produzir frutos para a salvação, para a vida eterna deste que está acompanhando a leitura da Tua palavra, porque a Tua palavra tem o poder de mudar as nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Senhor Jesus, entra no nosso lar, nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Nos abençoa em tudo, meu Pai. Salva as nossas almas, Senhor. Prepara as nossas vidas para o grande dia da vida eterna. Abençoa-nos em tudo, nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas. É o que nós te pedimos e te agradecemos com fé, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí mais uma etapa dessa tarefa cumprida, graças a Deus. Reforço o convite para você que está chegando agora no Facebook. Aqui nós não estamos pregando a palavra de Deus. Aqui nós não estamos pedindo oferta. Nem like eu estou pedindo para vocês. O objetivo aqui não é se amostrar, ganhar fama, notoriedade. Não. O objetivo aqui é alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor Jesus nos permita levar adiante esse projeto de leitura da palavra de Deus até o dia da volta do Senhor Jesus, ou até o dia que o Senhor Jesus vier para nos chamar também, nos despedir dessa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, continuem firmes, não desfaleçam os seus corações desse propósito de leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.